uma provocação sem precedentes. Mais um desafio de Moscou. Desta vez, um navio russo cruzou a linha vermelha, invadindo águas territoriais da Estônia por 35 minutos, sem aviso, sem pudor, sem respeito às leis internacionais. Não é apenas um incidente diplomático, é um teste descarado à unidade da OTAN e à paciência do Ocidente. Enquanto o mundo assiste atônito, a Estônia reagiu com firmeza. O encarregado de negócios russo foi convocado em Tallinn para receber uma nota de protesto formal. Mas as tensões não param por aí. Em maio, um petroleiro vinculado à frota fantasma russa foi interceptado pelas forças estonianas, e a resposta de Moscou: um caça violando o espaço aéreo do país. Os sinais são claros: o Kremlin está medindo forças, pressionando fronteiras e ignorando as regras do jogo. E o pior, isso não é isolado. É mais um capítulo de uma estratégia agressiva que já deixa o sistema judiciário local paralisado, autoridades falando abertamente em guerra híbrida em servidores governamentais sob ataque, 7.000 máquinas invadidas, 20 terabytes de dados roubados. A Rússia está em pânico, e o mundo, em suspense. Enquanto isso, do outro lado do globo, uma reunião secreta em solo sueco pode definir o futuro da economia global. Estados Unidos e China voltaram à mesa de negociações, mas o clima é de faca no pescoço. Se até 12 de agosto não houver um acordo, a guerra comercial pode escalar para um nível nunca visto. Não se trata apenas de tarifas, estamos falando de um semi-embargo asfixiante, capaz de paralisar cadeias de suprimentos e abalar mercados. Do lado americano, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, negocia com o vice-premier chinês, He Lifeng. Oficialmente, discutem em testar acertos, mas todos sabem, o que está em jogo é a sobrevivência das duas maiores economias do planeta. O objetivo? Ganhar tempo, pelo menos 90 dias, para uma reunião decisiva entre Trump e Xi Jinping no outono. Sem esse respiro, os Estados Unidos devem impor tarifas triplicadas, um golpe que pode derrubar bolsas e criar um caos logístico sem precedentes. Especialistas como Oleg Pendzin alertam: as divergências são profundas, especialmente pelo desequilíbrio comercial abismal entre os dois países. A China já tentou pressionar com a restrição de terras raras, mas essa tática tem limites. Agora, o jogo é outro: ou cedem, ou o mundo paga o preço. E a Rússia, justamente quando mais precisa de aliados, leva um golpe duro. A China reduz drasticamente as compras de carvão russo. Nos primeiros 6 meses de 2025, as exportações despencaram 25%, no segundo trimestre, a queda foi de 1/3. Para o Kremlin, é um desastre. Depois de perder o mercado europeu, Pequim era o último grande comprador e agora fecha as portas. A fatia russa nas importações chinesas caiu de 23% para 18%, e a tendência é de piora. O resultado: 51 empresas do setor à beira do colapso, em um país onde nem 200 mineradoras operam. As perdas já ultrapassam 112 bilhões de rublos e podem chegar a 350 bilhões até dezembro, o equivalente ao orçamento anual de uma região inteira. A China funde fornecedores mais baratos, enquanto a Rússia afunda em custos logísticos, juros altos e sanções. Sem o apoio chinês, setores vitais, como o militar, entram em colapso. Dos sistemas de guia eletrônica aos componentes dos drones usados na Ucrânia, tudo depende de Pequim. Se os suprimentos forem cortados, até a produção de munições será afetada. Pendzin é taxativo: Moscou não sobrevive sem a China. E Washington sabe disso. Na Europa, o acordo entre Trump e a UE, vendido como uma trégua, vira mais um pesadelo. O primeiro-ministro húngaro não poupa críticas: quem vai pagar por isso? Com que dinheiro a Europa comprará armas ou investirá nos Estados Unidos? A verdade nua e crua, segundo analistas, é que Trump não negociou, devorou a Comissão Europeia no café da manhã. A indústria automobilística alemã, representada pela VDA, confirma: os 15% de tarifa podem parecer um meio-termo, mas são um golpe bilionário. E o pior: o consumidor americano também sentirá no bolso, com alimentos mais caros e inflação pressionada. Em resumo, não é um bom dia para o comércio global. É um dia de alerta máximo. Porque, enquanto uns jogam xadrez com economias, outros invadem águas alheias e o tabuleiro está cada vez mais perto do abismo. Enquanto os líderes ocidentais debatem estratégias em gabinetes climatizados, a guerra híbrida avança sem piedade e agora atinge até quem acreditava estar a salvo. O presidente finlandês, Alexander Stubb, não tem dúvidas:
Se há uma chance de paz para a Ucrânia, ela passa por um nome que muitos prefeririam esquecer. Trump é o único que Putin ouve, declara, sem meias palavras. Não é elogio, é diagnóstico. E o remédio? Mais armas, mais dinheiro, mais pressão coordenada. Porque, enquanto a Ucrânia resiste com um avanço russo irrisório de 0,25% em seu território este ano, o Ocidente hesita. A conta dessa hesitação será paga em vidas. Mas a guerra não se limita aos campos de batalha. Ela rasteja pelos cabos de internet, invade servidores e paralisa nações. A Aeroflot, gigante russa que transporta 42% do tráfego aéreo doméstico, acabou de ser derrubada por um ataque cibernético sem precedentes. Um ano de infiltração, sistemas destruídos, voos cancelados, passageiros abandonados em aeroportos lotados. Os cyberpartisans da Bielorrússia e o grupo Silent Crow não apenas invadiram, eles desmantelaram. O Kremlin, em pânico, tenta minimizar informações alarmantes, diz Peskov, enquanto o Ministério Público confirma o óbvio, foi um golpe cirúrgico. E os hackers prometem vazamentos. Imagine o estrago quando os dados caírem em domínio público. Isso não é um aviso, é um golpe no coração da máquina propagandista de Putin, que agora vê sua própria infraestrutura crítica desmoronar. E a Sérvia? O alvo agora é a justiça. Um ataque cibernético de complexidade sem igual paralisou tribunais, desconectou redes e deixou o sistema judicial à beira do colapso. IPS rastreados até Hungria e Ucrânia. Coincidência? Num país onde milhares saem às ruas contra a corrupção e pedem eleições antecipadas, a desestabilização não é acidente, é estratégia. A guerra híbrida não escolhe fronteiras. Ela corrói por dentro, enquanto os líderes discutem protocolos. E então surge Valentina Matvienko, a voz do Kremlin, sorrindo em solo suíço como se nada tivesse acontecido. Sanções? Que sanções? Ela e sua comitiva Tolstói, Slutsky, Kozachev, todos sob embargo, todos recebidos com o tapete vermelho na Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento. Diplomacia? Não. Impunidade. Enquanto falam de Ampazan e Avenidas de Anjos, as crianças de Donbas são lembradas apenas como números em discursos vazios. A Rússia foi forçada a intervir para parar o derramamento de sangue, repete o script. Mas quem parou as bombas em Mariupol? Quem devolveu as vidas de Bucha? A Europa ouviu. A Europa aplaudiu. A Europa esqueceu. Se propagandistas sancionados já têm palco no coração da democracia, o que mais precisamos perder para acordar? A guerra não é só tanque e trincheira. É código malicioso em servidores, discursos envenenados em palanques, e a lentidão de quem ainda acha que dá para negociar com quem só entende a linguagem da força. Obrigado por estar aqui. Porque quem cala, consente. Comente, compartilhe, exija respostas. O silenciamento é a primeira derrota. Até a próxima e que, até lá, a notícia seja de resistência, não de rendição.